Salve, salve! Isso aí, vamos nessa, dando sequência. Ó, mais um degrau, ganhando um pouquinho mais de experiência. Professor Jadiel Varges, canal Exatas Aprovação. Sim, claro, com certeza, né? Você já deve ter se perguntado aí. A gente já fez a equação que tinha duas raízes, né, diferentes, raiz uma nula, né, raiz simétrica, que não tinha raízes, né? Não dá para fazer um exemplo em que as raízes sejam iguais, exatamente iguais. É isso que a gente vai ver aqui agora. Perfeito? Só que a gente vai trabalhar mais uns detalhezinhos, alguns, né, pitacos a mais aqui. Por exemplo, esse parênteses elevado ao quadrado, o que significa isso? Então, a gente pode olhar isso aqui sobre duas óticas, né? Dois pontos de vista. Como assim, professor? A gente pode pensar isso aqui como um produto, ó, um produto notável. Então, a gente pode trabalhar isso como um produto notável, quadrado da soma de dois termos. Professor, o que que significa isso? Significa o seguinte, ó, que para a gente resolver isso aqui, a gente vai pegar o seguinte, ó, o quadrado do primeiro, então a gente pega o seguinte, ó, o quadrado do primeiro termo, então o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais quadrado do segundo termo, mais quadrado do segundo termo, ó. Ok? Beleza? Então, essa é a regra aqui, ó, em relação a produtos notáveis. Professor, como fica isso aqui, né? Resolvendo isso aqui, ó, usando aí, né, produto notável, vai ficar como, né? Como que fica essa parada aí? Olha só. Então, quer dizer o seguinte, ó, que a gente vai pegar assim, ó, quadrado do primeiro, né? Isso, ó, veja que está falando aqui, ó, que tem dois quadrados. Tem o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo, que fica lá no último. Então, ó, o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo, que fica lá no último. Tá vendo, ó? Quadrado do segundo mais quadrado do segundo. Aqui no meio vai ser duas vezes o primeiro vezes o segundo, ó. Então, duas vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 3. Então, ó, o que que a gente fez? Pegou isso aqui, representou. Na verdade, isso aqui, ó, vai ficar o quê? X ao quadrado, aí 2 vezes 3 vai ser 6. Então, 6x mais 9. Então, essa é a representação aqui, é o resultado desse produto notável. Professor, não gostei muito dessa regra, não. Não lembro essa regra. Tem outra situação, né? Foi mencionado aí, dois processos. É isso? Tem um outro caso, a gente pode estar trabalhando com uma outra situação, ó, diferente, que não seja aqui um produto notável? Sim, a gente pode trabalhar isso aqui na ótica da multiplicação. Então, ó, o que que a gente pode pegar isso aqui? A gente usou o produto notável, a gente pode pegar isso aqui, né, e trabalhar como uma multiplicação. Perfeito? Então vamos lá. Vamos trabalhar aqui, ó, também como multiplicação. E aí você vai poder optar qual é, né, o processo que você vai, né, desenvolver. Certo? Isso aqui como multiplicação, como fica, professor? Ó, é pegar isso aqui, ó, veja o que que a gente tem, ó, é x mais 3 que multiplica x mais 3. Então, veja, ó, é x mais 3 que multiplica x mais 3. Lembra que quando a gente tem um valor elevado ao quadrado, ó, quando a gente tem assim, ó, 3 ao quadrado, a gente faz como 3 vezes 3, que é 9, não é isso? Se a gente tem 4 elevado ao quadrado, a gente resolve como, ó, 4 vezes 4, que é igual a 16. Então, é o mesmo critério que a gente está usando aqui, ó, a definição de potência. Então, ó, essa multiplicação aqui, na verdade, a gente está aplicando a definição de potência. Sim, e como que a gente faz isso? Ó, é aquela parada do
chuveirão, né? Isso, ó, vai multiplicar o primeiro, vai multiplicar o primeiro, e o primeiro vai multiplicar o segundo. Quem é o primeiro? É x. Quem é o primeiro? É x. Então, ó, x vezes x. O primeiro multiplica o primeiro. Mais, né? Que esse x aqui é positivo, ó, então fica mais esse x, vezes agora o segundo, que é 3, ó. Então, x vezes 3. O primeiro multiplica o primeiro multiplica o segundo. Agora, o que que a gente vai pegar aqui, ó? O segundo. Então, ó, o segundo multiplicando o primeiro. Então, o segundo multiplicando o primeiro e o segundo também multiplicando o segundo, ó. O segundo multiplicando o primeiro e o segundo multiplicando o segundo. Então, o que que a gente vai ter aqui, ó? Quando a gente pega o segundo é quem? 3, não é isso? Então, mais, está com sinal de positivo, ó. Mais 3 que multiplica o primeiro, que é x. Certo? E depois o mesmo segundo novamente, ó, que é o 3, vezes multiplicado agora o segundo, que é o 3. Então, veja que a gente pega o primeiro, o que que a gente fez aqui, ó? O primeiro multiplicou, né, os dois, ó, o primeiro multiplica os dois valores. E o segundo, veja que a gente está pegando aqui agora, quem, ó? O segundo. O segundo também multiplica os dois valores. Certo? E aí, o que que a gente vai obter disso aqui, ó? X vezes x, x ao quadrado, mais x vezes 3, 3x, mais 3 vezes x, também 3x, mais 3 vezes 3, 9. Ok? Perfeito? E aí, o que que acontece? Ó, são semelhantes, então a gente pode resolver aqui, ó, 3x mais 3x vai ficar quanto? 6x. Aí, juntando 3x com 3x, são semelhantes, 6x. Mais 9. Então, observe, ó, que aqui a gente tem o quê? Termos semelhantes. Então, a gente junta esses termos semelhantes. Sim, isso aqui que a gente obteve, ó, veja que agora, ó, o que que a gente obtém aqui, ó? Não é isso, ó? Juntando aí os termos semelhantes e conservando o restante, a gente tem isso aqui. Então, veja que é o mesmo resultado. Se você a gente observar, ó, x ao quadrado mais 6x mais 9. X ao quadrado mais 6x mais 9. O mesmo resultado. Então, utilizando a multiplicação, né, ou utilizando a regra de produtos notáveis, a gente chega ao mesmo resultado. É claro que isso é igual a zero, né, que é a equação. Então, vamos lá. O que que a gente vai pegar aqui? Ó? A gente vai pegar o resultado. Qual foi o resultado que a gente obteve? X ao quadrado mais 6x mais 9. Vai ser igual a zero. Então, ó, a gente está pegando o resultado. É isso, a gente está pegando o resultado aqui, ó, que a gente obteve, ok? E igualando a zero. Então, ó, esse resultado aqui, ó, pode ser através da regra de produtos notáveis ou por meio da multiplicação. Sim, equação de segundo grau. O que que a gente vai fazer aqui, professor? A gente vai separar, né, isso, ó, a gente vai enumerar aqui quais são os coeficientes. Então, A vale 1, B vale 6 e C vale 9, não é isso? Exato, perfeito, né? O que que a gente faz? Bhaskara, né? Vamos lá. Então, delta, ó, lembrando, né, a formulazinha qual é? B ao quadrado menos 4AC, ou seja, 4 que multiplica o valor do coeficiente A, que multiplica o valor do coeficiente C. Pronto, ok? Então, ó, pegando aqui o discriminante, né, para a gente aplicar aqui Bhaskara, calculando esse discriminante, o que que a gente vai ter aqui, ó? Que delta vai ser, o B é 6, então vai ficar 6 ao quadrado, menos 4, que multiplica o valor do coeficiente A vale quanto? Vale 1, não é isso? A vale 1, vezes C. C é o coeficiente aqui, ó, com o valor 9. Logo, ó, delta vai ser 6 vezes 6, 36, menos 4 vezes 9, 36. Opa, delta é igual a zero. Quando isso ocorre, ó, quando a gente tem isso aqui, ó, que delta é igual a zero, o que que significa? Que as raízes são reais. Então, disso aqui, ó,
as duas raízes reais aqui, elas são iguais. Então, ó, duas raízes reais, né? Porém, o que? São iguais, ó. Então, duas raízes reais iguais, ok? Então, a gente passa a ter aqui duas raízes reais iguais. Vamos lá? Vamos para a fórmula aqui, Bhaskara. Então, o que que a gente tem? Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, ou seja, 2 que multiplica o valor do coeficiente a. Então, isso aqui é a formulazinha aqui, ó. A gente está falando sobre Bhaskara, não é isso? Ó? Então, a gente está dizendo aqui, né, Bhaskara, que a gente depende, né, desse valor do discriminante, no caso, o valor de delta. Sim. E aí, o que que a gente passa a ter aqui agora? Ó, que x vai ser igual, veja que é menos o valor de b. Qual é o valor do coeficiente b? 6, professor. Observando na equação, o coeficiente b é igual a 6, não é isso? Exato, ó. Mais ou menos, raiz quadrada de 0, 2 que multiplica o valor de a, que é 1. Perfeito? Ok? Beleza? Então, o que que a gente tem aqui, ó? Que x aqui vai ser menos 6 mais ou menos 0, raiz de 0 é 0, sobre 2. Ok? Então, ó, veja que isso aqui agora, gente, ó, a partir disso aqui agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai calcular as raízes, o resultado aqui, ó, para a equação. Lembra? E como que a gente faz isso aqui? A gente tem o seguinte, ó, a gente trabalha, né, para achar essas raízes aqui, a gente pega primeiro, né, com um sinal, depois com outro. Então, a gente passa a ter o seguinte, ó, que x1 vai ser menos 6 mais 0 dividido por 2. E x2 aqui, ó, vai ser o quê? Menos 6 menos 0 dividido por 2. Ah, ok, beleza, professor. Então, por isso que essas raízes são iguais, não é isso? Ó? Porque o que que a gente vai encontrar aqui? A gente vai encontrar menos 6 dividido por 2 e aqui também, ó, menos 6 dividido por 2. Então, por isso que são raízes iguais, não é isso? Ok, beleza. Eu vou até jogar aqui, ó, para a gente ter um pouquinho mais de espaço ali, né? Só para facilitar aqui. Pronto, ó. Ok? Para facilitar, então a gente pega aqui, ó, isso, a segunda raiz. Então veja, ó, que a gente tem o quê? Menos 6 dividido por 2. Menos 6 dividido por 2, menos 3. E menos 6 dividido por 2, também menos 3. Então veja, ó, que ficou, né, resultado aqui o mesmo, né? Ficou o mesmo resultado aí para as duas raízes, ó, menos 3 e menos 3, né? Então, o mesmo resultado aí para as duas raízes, né? Porque a gente pegou uma com sinal, né? Veja que é mais ou menos, ó, a gente pegou uma com sinal positivo, até destacar aqui, ó, quais são os sinais que a gente tem aqui, ó, mais ou menos, né? Isso, ó, um positivo, outro negativo. Aí a gente pega uma com sinal positivo, só que zero não vai alterar o valor, né? Menos 6 mais zero continua menos 6. E pega outra com sinal negativo, que também não altera o valor, que é o zero, ó. Então, 0, ó, 6 menos zero continua menos 6. Zero não vai alterar valor. E aí, dividindo, a gente vai obter o quê? O mesmo resultado, ou seja, resultados iguais aí para os dois casos. Perfeito? Beleza? Show de bola, né? Então, com isso a gente consegue trabalhar aí, ó, redução de equação aí, mostrando, né, esses casos que a gente tem aí, né, possíveis de situações envolvendo as raízes da equação. Tá gostando? Então deixe seu like aí, né? Caso não esteja inscrito no canal, se inscreva também e bons estudos.